essa datação. Carla, sem mais delongas, vamos à sua pergunta, que é: o que os generais esperam que Alexandre de Moraes faça com o Coronel Cid? Explica para a gente qual é o contexto e por que que eles estão ansiosos. Então, Toledo, tem duas questões aí, né? Eu gosto também, sempre quando a gente vai falar dessa questão dos militares, a gente fazer a diferenciação entre os da ativa e os da reserva. Ao longo do governo Bolsonaro, essa diferenciação, eu acho que ela foi fundamental até para a gente separar o joio do trigo, porque aqueles da reserva, a gente sempre diz, né? Eles não têm a tropa mais entre eles, então eles podem, têm mais liberdade para falar, têm mais liberdade para colocar algumas opiniões, inclusive, para eles, em tese, a política não tem restrições. Para os da ativa, as coisas são um pouco diferentes. O que acontece? O Cid, ele vem de uma família militar, né? O pai dele é general, muito bem relacionado, diga-se de passagem, com a alta cúpula do Exército, tem ali, que eles chamam de amigos, enfim. E desde que o Cid está preso, que faz quase 70 dias, aí, ou um pouco mais, foi no começo de maio, o Cid Pai, aí, o general, foi uma das visitas mais frequentes ali no batalhão da Polícia do Exército, começou uma campanha, de certa forma, para dizer que existia algum tipo de abuso nessa previsão preventiva, de que ele poderia colaborar com a justiça sem essa privação de liberdade. O Isso pai foi está na reserva ecoando ou na ativa? na reserva. O pai está na reserva, mas ainda com uma influência grande ali, porque é meio contemporâneo de alguns ali. Agora, essa reclamação do Cid Pai, ela começou de uma forma ali tímida, digamos assim, só que ela tem ganhado eco nas forças. O que eles falam? Eles falam que há um sentimento de que essa prisão preventiva está se alongando há um tempo demais, até porque hoje até a gente estava conversando aqui com o Josias, uma das argumentações para essa prisão preventiva era ele não interferir nas investigações, mas as visitas estavam liberadas e a gente viu aí, quando ele foi depois depor na CPI, que ele recebeu mais de 70 pessoas, e aí o Moraes acabou restringindo as visitas também. Então, meio que a prisão, para esse efeito de não ter os contatos, não funcionou muito bem nesses 2 meses, porque os militares permitiam essas visitas. E aí, Você agora, recebe 70 pessoas na sua casa ao longo de 3 meses, cara? não, e advogados e interessados em assuntos aqui, não recebo, mas enfim. Tinha até o Nem eu. Pazuello na lista. Até o Pazuello, Pazuello. Vanguard, tem vários outros nessa lista que o Moraes resolveu restringir. E aí, o que tem acontecido nesse movimento que vem dos generais, principalmente da reserva, mas chega e ecoa também em militares da ativa com quem eu conversei, daí aquela coisa sempre de forma um pouco mais reservada, que é essa sensação de que o comando do Exército deveria se envolver de alguma forma e tentar, a palavra que foi usada é tentar sensibilizar Alexandre de Moraes de que o tenente-coronel Mauro Cid pode continuar em prisão domiciliar, com tornozeleira, enfim. E aí vem aquele um pouco um certo corporativismo que existe ali nas forças. Né? Eu estava conversando com um militar hoje que falou: Carla, imagine 60 dias, 70 dias sem ver os filhos, não precisa disso. E há uma pressão crescente em cima do comandante Tomás Paiva para que ele tome uma atitude e nesse sentido de pedir a Moraes aí um afrouxamento dessa prisão, ou pelo menos esse movimento de tornozeleira, enfim, prisão domiciliar. Por outro lado, o que eu apurei com o entorno do comandante é que não haverá, pelo menos até agora, nada que vá fugir à institucionalidade. Então, o comandante Tomás, que está numa relação muito próxima ao ministro da Defesa, José Múcio, e também muito próximo ao presidente Lula, tem calculado muito bem os seus movimentos para não gerar novos embates aí, né, com o judiciário. Então, o que diz o entorno do comandante é que institucionalmente, se existir algum tipo de pedido oficial que possa ser feito, o Tomás Paiva vai fazer. Agora, pedir ali por baixo dos panos, digamos assim, dizem eles que não fará. Enfim, o que está Mas existe acontecendo alguma é. possibilidade, desculpa, de fazer um pedido formal do comando do Exército para um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre um cara que está preso não porque cometeu um crime militar, mas porque cometeu um crime comum de falsificação de documentos?
Pois é, uma das perguntas que eu fiz e a resposta é que eles acreditam que não. Então, por enquanto, o que eles estão achando é que acaba que essa pressão vindo de dentro e de fora, que está crescendo, isso foi admitido por alguns que eu conversei hoje, vai acabar fazendo com que, institucionalmente, talvez num cafezinho, haja algum tipo de. E aí, na verdade, Toledo, tem uma coisa que uma fonte me diz, recordando aqui agora, é que às vezes só esse movimento e essa pressão acontecendo, e esses podem ser recados indiretos chegando para Moraes, mas não há nenhuma sinalização de que Moraes vá afrouxar isso por enquanto. Mas tem gente comparando com o caso do Anderson Torres, que quando os senadores começaram a ir à prisão e começaram a falar que o Anderson Torres estava muito mal, né? Começaram publicamente a usar isso, acabaram, na visão deles, sensibilizando Moraes para esse relaxamento da prisão do Torres. Uma fonte me falou isso: olha, a gente não, talvez não tenha instrumentos, mas a gente vai começar a mandar esses recados de que está se excedendo isso, para quem sabe Moraes tomar o mesmo caminho aí de que com o Cid, como foi com Anderson Torres, né? Eu espero que o comandante Paiva ou que qualquer outro general aí do alto comando não aborde o Alexandre de Moraes no aeroporto para tentar sensibilizá-lo, porque isso não costuma terminar muito bem, né? Pois é, não, assim, eu conheço um pouco o general, não acredito nisso, mas eu acredito que muita gente está espalhando essa notícia em Brasília para que ela atravesse algumas praças, para que ela ande pela esplanada, para que ela rodeie ali o Supremo. Com certeza o Moraes está ouvindo já E, esses burburinhos. e até onde a gente sabe, Carla, em que pé está o inquérito, em que fase está a investigação, quanto tempo mais até ele ser denunciado, isso virar um processo? Então, o Toledo, tem que ver, porque teve o depoimento do Bolsonaro, do Cid, que nesse caso ele ficou em silêncio, né? Uhum, No caso das vacinas, ele ficou em silêncio. Então, eu confesso que eu não sei exatamente o andamento do processo, porque tem esse, tem o das joias, e tem que estão andando concomitantemente. O Bolsonaro já depois em quatro. O Cid, se não me engano, ficou em silêncio em um, que era esse das uhum. vacinas, que é o que levou ele à prisão, né, preventiva, e acho que no das joias ele respondeu algumas perguntas. Hoje, na entrevista com o presidente do STM, ele falou bem, ele falou que as investigações ainda estavam em fase de colhimento de provas em andamento. Talvez por isso, até, me disse uma fonte, por essa questão de colher provas, tal, essa prisão preventiva se justifique. Então, a gente Uhum. talvez, ironicamente, veja que o processo está avançando, eventualmente, se Moraes liberar a preventiva do Cid para que ele seja julgado e condenado depois, né? Então, por enquanto, os sinais que a gente tem é que as investigações estão avançando de forma marginal ainda. E aí, isso faz todo sentido o que você acabou de falar, Carla, porque se ele foi preso preventivamente para evitar que atrapalhasse justamente a coleta de provas e, né, que influenciasse testemunhas, sumisse com evidências. Se ele é solto, vai ser claramente um sinal de que a coleta de provas e evidências terminou, e que, É portanto, não há isso. mais risco dele, né? Então, em suma, o que o Coronel Cid tem que torcer, mais do que um encontro furtivo do General Paiva com o Alexandre de Moraes, é que os investigadores andem rapidamente e acabem essa fase de coleta de provas, né? É isso, mas ainda tem muita investigação pela frente aí, porque acaba esse da vacina, tem o das joias e tem outros desdobramentos que podem vir dos inquéritos do Bolsonaro, que Cid está, de certa Uhum. forma, envolvido também. E eu vou te perguntar uma outra coisa assim de supetão, vou te pegar Ai, meu Deus. desprevenida, que a gente não combinou antes, mas certamente você vai saber me responder. Como que os militares justificam o fato de o comando do Exército ter mandado o Cid depor fardado na CPI? Olha, eles justificam de duas formas. A primeira forma, e a principal, assim, que foi inclusive externada na nota, e depois eu conversei com alguns deles para entender melhor a nota, eles justificam pelo fato de que Cid estava na CPI indo depor
sobre atividades que ele exercia estando na ajudância de ordens da presidência, ou seja, ele estava numa função militar, trabalhando na função militar. Então, ele deve ir fardado. Mais do que isso, ele está preso sob custódia do Exército, ou seja, ele fica fardado na prisão. Até um general falou Ah, para mim, é? Carla, Carla, eu não creio nem que ele tenha outras roupas de civil, ele só tem as roupas de quartel mesmo. Então, ele está preso, então eram as roupas que ele teria mesmo, ele teria que usar farda. E aí, eu perguntei para alguns deles, quando saiu a nota, falando, mas escuta, não é ruim para a imagem dos militares, o Cid fardado na CPI, preso, e tendo que responder a tudo isso e tal. E aí, naquele momento de confissão, bastidor do off lá, admitiram, Carla, o nosso desgaste já é tão grande que a farda ou a não farda ali não vai fazer diferença. E aí, nesse caso, entra aquela questão do corporativismo. É um militar que está sendo investigado, está respondendo na CPI por uma função que ele exercia como militar. E me disse ali os generais que eu conversei sobre a nota, que qualquer militar que for chamado na CPI sobre as funções militares irão fardados. Aí, no caso do coronel Lawande, que trocou as mensagens golpistas, ele não foi fardado. E aí eu perguntei, mas e ele? Ele é da ativa também. Por que ele não estava fardado? Porque no caso dele, ele está indo lá responder, não porque ele era ajudante de ordens do presidente, ele está indo lá responder porque ele, como pessoa física, mandou mensagens golpistas. Então ele não tá respondendo por uma função militar, ele está respondendo por uma atitude pessoa física, civil. É um limite curioso esse, né? Porque Bem curioso. ele mandou as mensagens para uma pessoa que foi fardada, que foi o próprio Cid. Quer dizer, depende da ponta da quem que você está, de enviar ou Não, receber a mensagem, você vai fardado ou vai em traje de não, civis? e eu lembro que quando saiu a nota, eu mandei assim para vários, assim, isso é o apoio explícito do Exército ao CID? Eu fiz essa pergunta, assim, né? Tipo, no WhatsApp, aquela coisa que a gente faz. E todos responderam, não é apoio, é uma questão institucional, porque ele estava, como eles estavam também, às vezes, quando militar, é aquela coisa, né? A resposta certinha. Estava Uhum, todo mundo com a mesma resposta. Era porque ele está respondendo por atividades de uma função que ele estava exercendo como militar. perfeito. Bom, então, Ai, meu lembrando Deus, a que a pergunta resposta. que você tem que responder é o que os generais esperam de Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes faça com o Coronel Cid, e que você tem 75 caracteres, enquanto você vai pensando, sugiro até que você escreva aí para ver se ficou curtinho. Uhum. Eu vou lendo as respostas que os nossos analyzers já mandaram. Então, a Margarida von Schwenk, que foi a pioneira hoje aqui, a primeira a responder, disse: boa noite, os generais esperam que Xandão liberte Coronel Cid e esqueça o caso ou que parta para cima dele para terem um motivo para barbarizarem e continuarem o golpe. Rotenroot, o melhor que os generais podem esperar é que acabe logo e não saia muito caro. Danilo Sotero Rogério, um tapinha na mão com discurso de grande punição e justiça. Deixar registrado que aqui hoje o Danilo perdeu a primazia. Foi em terceiro na resposta. Danilo, você já foi mais rápido, hein? A Rosiane Arroxo. Esperam que ele limpe a barra dele, assim a situação não fica tão feia para eles também, né? E o Israel Costa está pedindo likes para a gente. Obrigado, Israel. A Rebeca Vidal escreve que vão dizer: ei, Xandão, o peixe grande é teu, com o Cid tu pega leve, né? Vran, os militares esperam que o Cid seja o boi para as piranhas. Marcelo de Carvalho Caldeira, os militares poderiam ter essa mesma sensibilidade, que a Carla acabou de mencionar, para revelar o paradeiro dos desaparecidos políticos dos tempos da ditadura. João Carlos Macruz, esperam que ele não seja mandado para o Chilindró e veja o sol nascer quadrado. Renato Macedo, os generais esperam que Moraes dê um puxão de orelha no Cid e o deixe em paz. E aí, Carla, qual vai Nossa, ser a sua resposta? eu estou aqui sofrendo, mas assim, pensando, porque como eu ouço o que eles falam, né? Eu estou tentando, não é uma opinião minha, assim, e até tem Uhum. a declaração do próprio presidente do STM de Tá. que não haja, de que haja presunção da inocência, mas eu não quero colocar presunção da inocência, talvez esse direito à defesa. Os generais esperam amplo direito à defesa.
amplo direito à defesa sem uma condenação prévia, sabe? Acho que é meio Certo. isso que eles falam no geral, mas salientando que é isso, é o que os generais E que ele seja diz libertado logo, né? exatamente, ou pelo É, menos responda, né? Ou pelo menos responda o processo em liberdade. perfeito. Ah, bom, até melhor, né? Pode ser. Generais esperam que Cid responda processo em liberdade e se couber com direito amplo à defesa, mas não vai caber. Boa. Tá bom? Muito bem, muito Fechou. bom, Carla. Mais uma Mais uma participação ótima. que eu venci. Mas É, assim, super. exatamente. Consegui. Então, vamos continuar falando de militares agora, e eu vou começar.